Olá, meu nome é Ida Maria, sou criadora do canal Sabedoria Hiperbórea SH e líder do movimento veganista Brasil. Eu gostaria de me apresentar para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre mim. Eu tenho 66 anos, sou professora de português e espanhol. Já trabalhei muito com textos, com traduções e principalmente em universidade. E eu gostaria de falar com vocês aqui sobre algo que é muito importante e que é constatado por experiência própria e a experiência de várias pessoas que acompanham a sabedoria hiperbórea, que estudam a sabedoria hiperbórea. Talvez seja repetitivo o que vou dizer, mas como boa professora, a gente sabe que a repetição é que leva à gravação de certos ensinamentos, de certas compreensões. Por isso, a professora repete. Então, isso já foi falado por outras pessoas, por exemplo, o Fábio, no seu canal Denúncias SH, e por outros. Mas eu gostaria de dizer aqui algumas coisas a respeito da leitura. Sempre nós enfatizamos que se deve ler o mistério de Belicena Vilca. E as pessoas muitas vezes, por uma questão de menor esforço, ou por uma questão de falta de tempo, por essas justificativas, a pessoa começa a ouvir áudios, audiobook, que aliás o audiobook do Mistério de Belicena Vilca que eu tive a satisfação de fazer, e está no canal Sabedoria Hiperbórea SH, e assistir lives, ver alguns vídeos, ou ouvir vídeos, que às vezes são só a voz. E essas pessoas dizem que estão estudando a sabedoria hiperbórea. E eu devo dizer a vocês, isso não é verdade. Posso contrariar aí muitas pessoas nessa minha afirmação, mas eu tenho que falar a verdade e falar de uma maneira para que todos entendam por que eu digo isso. Né? Eu sempre estudei. Eu sou de uma geração em que nós não tínhamos internet, então o conhecimento era adquirido através de livros. Ir à biblioteca para alguém que buscava conhecimento era o maior lazer, era a maior satisfação, era um grande programa. E ali, pegar os livros e mergulhar nas histórias e mergulhar na informação. Então, de um tempo para cá, a gente vê uma estratégia sinárquica de distração. Por que eu digo isso? Porque simplesmente o ouvido não substitui a visão. A audição não substitui a leitura. E eu vou explicar para vocês por quê. Primeiramente, cientificamente, psicologicamente, pragmaticamente, quando você ouve algo, ao mesmo tempo que você está ouvindo um áudio, ou a minha voz aqui, eu estou falando com vocês,
Vocês também podem estar ouvindo uma música de fundo. Vocês podem estar ouvindo o barulho do cachorro latindo, o barulho da rua, o próprio barulho da casa, a atividade de outras pessoas dentro da casa, o barulho da geladeira funcionando. E por aí vai. O ouvido, ele capta várias informações ao mesmo tempo. O ouvido capta sons e diferencia esses sons ao mesmo tempo. E com isso, ocorre uma dispersão. Quando você está ouvindo um áudio e ouve outros sons que interferem nessa audição, você também está dispersando o seu ouvido. Mesmo que você escute e fala, Ida, mas eu escuto com fone de ouvido. E aí eu escuto só o que eu quero escutar. Ótimo. Só que muitas vezes você está fazendo outras coisas. Você está realizando outras atividades. Você está utilizando a visão, você está utilizando outras funções do corpo. Você está realizando alguma atividade física, andando, caminhando. Você está, na maioria das vezes, realizando, vendo alguma coisa com seus olhos. De maneira que ouvir não é a mesma coisa que ler. Quando você lê, quando você está focado com a sua visão em um texto, se algo lhe interrompe, você não consegue continuar. Ou seja, você não consegue ler e fazer outra coisa ao mesmo tempo. Sim, mas eu posso ler e ouvir música. Ótimo. Só que você vai ler e ouvir música, já dispersou. Você está usando essas duas funções ao mesmo tempo e uma dispersa a outra. A leitura, ela exige uma atenção, ela exige concentração, ela exige que você esteja presente naquela ação única que é a da leitura. Se você ler algo ao mesmo tempo que faz alguma coisa, você não leu. Mas com o ouvido é diferente, você ouve várias coisas ao mesmo tempo. E daí a dispersão. Não há atenção. Não tendo atenção, não há compreensão. Não há compreensão, não tendo compreensão, não há estudo. Não há você captar a profundidade, o significado daquilo que está sendo passado para você. Então, nós temos que fazer essa diferenciação. Leitura não é a mesma coisa que audição. Ouvir não é a mesma coisa que ler. Quando você lê, você se concentra. Quando você ouve, você se desconcentra. Bom, resumindo essa questão, vamos ver uma estratégia sinárquica que existe atualmente de uns 20 anos para cá, que é desmotivar a leitura para essas gerações mais novas, tirar o tempo também das pessoas para se instruir, para estar em contato com o conhecimento. Só se for necessário a pessoa estudar para conseguir um título acadêmico, conseguir se formar em uma profissão, é que se incentiva para que se leia. Do contrário, a instrução, a busca, a investigação, a reflexão sobre si mesmo e o mundo, isso foi substituído por vídeos, filmes, áudios e tudo mais que não tem a ver com aquele comprometimento com o texto, com a leitura. Então, os livros foram deixados de lado. As pessoas mal conseguem ler ou
não tem ou tempo ou vontade de ler, porque isso não foi estimulado. E isso é proposital. Isso é proposital. Porque pela internet entrou a confusão. Se pela internet, às vezes, a gente consegue informações com práticas que a gente necessita, por outro lado, a confusão está instalada. E as pessoas são imediatistas, as pessoas não querem mais refletir, não querem mais, nas escolas, nem nas escolas e nem na mídia em geral, não se estimula a pessoa a ler e investigar. Então, tudo está na tela. Tudo está nos áudios, nos podcasts da vida. Então, nós vemos vídeos e áudios substituindo os livros. Então, nós vemos justificativas que as pessoas se colocam. Olha, porque eu trabalho muito. Porque eu estou cansado. Olha, porque eu não tenho tempo. E assim, as pessoas pensam que estão se instruindo, pensam que estão estudando a sabedoria hiperbórea, mas não. Só que não, como dizem hoje. Ficam vazios, ficam coisas mal entendidas, mal compreendidas, porque não se deu esse tempo de refletir. Quando você lê, quando você entra em contato com o livro, você pode analisar, você pode anotar algumas coisas importantes para você. Você pode pesquisar, você pode aprofundar. Não é a mesma coisa quando ouve um audiobook, um áudio falado, um podcast, ou até mesmo uma live. Há pessoas que muitas vezes falam que são estudantes da sabedoria hiperbórea e só querem assistir lives, e só querem ver vídeos. E não é assim. Às vezes acabam se tornando mais confusas do que antes. Então, volto a dizer, acompanhar ou estudar SH por vídeos, por lives, por audiovisuais, por audiobooks, não é se tornar um estudante da sabedoria hiperbórea. Um estudante da sabedoria hiperbórea se debruça sobre os livros, analisa. E também, os livros têm chaves que fazem brotar o conhecimento interno de cada um de nós, porque todos nós temos. Nosso espírito tem uma sabedoria ancestral. E essa sabedoria ela é instigada pela leitura. Pela leitura. Há pessoas que me procuram e perguntam coisas que estão no livro. Pessoas que já leram. Ou seja, não leram. Ouviram vídeos, áudios e etc. Não analisaram o que estavam lendo. Então, o contato íntimo com o livro é importantíssimo. Ida, mas eu não quero ler no celular, cansa a minha vista, eu não quero ler no notebook, na tela e etc. Eu não tenho como comprar o livro, não tenho como imprimir o livro todo, porque o livro é muito grande. O Mistério de Belcena Vilca é realmente um livro volumoso. Mas, sempre quando temos uma prioridade, nós conseguimos chegar onde queremos. E vou falar aqui o exemplo de um nosso estudante, que hoje em dia é uma pessoa que também cria conteúdos para o canal Sabedoria Hiperbórea e para o canal Denúncias SH, que é o Francisco. E ele não tinha condições de mandar fazer o livro, mandar imprimir o livro. Sabe o que ele fazia? Ele morava na zona rural, mora ainda. Ele vinha para a cidade, quando ele vinha para a cidade, mandava imprimir 50 folhas do livro. Voltava e estudava essas 50 folhas. Depois ele voltava e fazia. Quando voltava novamente, fazia mais 50 folhas. E assim ele foi criando o livro físico dele. E assim ele foi estudando.
porque a justificativa para ele não existia. Existia a prioridade. Então, isso é muito importante. Nós temos que analisar bem as coisas e entender que existe uma dificuldade muito grande provocada pela própria sinarquia para que as pessoas não leiam. Hoje, ler um livro virou sinônimo de perda de tempo. Ah, por que eu vou ler um livro se eu posso ver um vídeo? Esse é um pensamento equivocado. Esse é um pensamento que a própria sinarquia cria na gente. Ou vamos dizer claramente, é a preguiça. Se para nós é prioridade buscar o conhecimento, estudar a sabedoria hiperbórea, tirar as dúvidas que nós temos a respeito deste mundo, da história mal contada, e até mesmo da nossa própria vida interna, nossas interrogações, nossas dúvidas internas, isso é importantíssimo para nós. Isso deve ser prioridade. Há pessoas que leem no ônibus, há pessoas que estão no trabalho, vão lá no banheiro e leem uma partezinha do livro. E assim elas conseguem, aos poucos, tirando as suas próprias dúvidas e entrando profundamente nessa sabedoria. E se tornando também, aos poucos, guerreiros sábios. Guerreiros sábios. E agora eu vou contar para vocês um segredo. Quando nós vemos, por exemplo, um vídeo em que uma pessoa, um criador de um canal, fala coisas profundas, importantes e que às vezes nos ajudam muito, como é o caso dos vídeos do canal Denúncias SH, o caso dos vídeos do MK Bate-Papo, os vídeos do Sabedoria Hiperbórea SH mesmo. E nós vemos ali, poxa, aquela pessoa falou coisas muito importantes que me ajudam muito. Sabe qual é o segredo? Essas pessoas leram. Essas pessoas estudaram. Essas pessoas aprofundaram através da leitura na sabedoria hiperbórea. Por isso eles são capazes de falar o que falam. Por isso eles são capazes de, junto com o seu próprio conhecimento ancestral, verter pérolas de sabedoria em seus vídeos, em suas produções. Porque a leitura do Belicena Vilca, principalmente, que é o livro que abre as portas, essa leitura ela vai nos instigar à memória de sangue, aquilo que nós já temos dentro, aquele saber ancestral que está dentro do nosso espírito e que foi sufocado por toda essa programação sinárquica. Então nós temos vários insights, nós temos várias compreensões que a leitura provoca. Não que a leitura nos convença ou nos ensine, não, ela provoca nossa própria sabedoria. E esse é o segredo. Esse é o segredo para que essas pessoas façam vídeos, áudios, produzam um conhecimento que não se encontra fácil por aí. Porque se manifesta a sua própria sabedoria ancestral, provocada pela sabedoria hiperbórea dos escritos de Luiz Felipe Moyano, dos livros de Nimrod Rosário. Então,
eu lanço aqui uma pergunta para vocês, para aqueles que acham que estão estudando a sabedoria hiperbórea por meio de audiobook, por meio de vídeos, por meio de podcasts. Qual é a sua prioridade? Quando que você vai tirar um tempo para você? Quando que você vai priorizar o seu próprio espírito eterno para se libertar dessa prisão? Então, novamente convido vocês, façam um esforço extraordinário para vocês mesmos, para a sua própria descoberta interior, para o seu próprio despertar. Leiam, concentrem-se, e vocês não se arrependerão de fazer esse esforço. Ah, Ida, mas e os vídeos, os áudios, as lives, o audiobook, eles não servem para nada? Servem sim. Eles são um suporte, um apoio, um reforço do que você já leu. Para isso existem. Eles são uma introdução a essa curiosidade espiritual que cada um tem. Uma porta de entrada. Mas a sabedoria hiperbórea só se consegue estudando, lendo, analisando, refletindo e buscando dentro de si aquelas verdades que são refletidas na leitura. Então fica aqui novamente o convite. Leiam os livros da sabedoria hiperbórea. Leiam O Mistério de Belicena Vilca, do começo ao fim. E vocês vão descobrir um mundo completamente novo. E nada neste mundo mais vai importar, vai lhe tirar do seu centro, vai lhe desequilibrar, porque você vai ter encontrado o seu próprio centro. Como já aconteceu para muitos de nós que falamos de sabedoria hiperbórea. Força e honra, graça y valor. Hola, presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado, de nombre comercial BOOK. BOOK es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BOOK puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. BOOK nunca se cuelga. BOOK nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. BOOK está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los books incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional
marcapáginas permite abrir el book en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el book se ha cerrado. Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en books de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo book si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a la mediante una sencilla herramienta de programación: el lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como atril, permite la correcta colocación de book para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. Book es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible, Book está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia Book.